Olá pessoal, essa é a primeira aula referente ao sistema respiratório e nela nós falaremos dos conceitos gerais e da cavidade nasal. Espero que aproveitem a aula. Em relação aos conceitos gerais e a constituição e funções do nosso sistema respiratório. Bom, primeiro, pelo que o nosso sistema respiratório ele é constituído? Pelas vias aéreas superiores, que a gente pode chamar também de trato aéreo superior, e pelas vias aéreas inferiores, que a gente vai poder chamar de trato aéreo inferior. Tá? Essa via aérea superior, né, ou vias aéreas superiores no plural, né, mas é uma só, ela será constituída pelo nariz, tá? E a gente depois vai subdividir nariz em nariz externo e cavidade nasal, pela faringe, pela laringe e pela parte superior da traqueia, ou seja, a parte da traqueia que está fora do tórax. Enquanto que as vias aéreas inferiores serão constituídas pela parte inferior da traqueia, né? Ou seja, a parte da traqueia que está dentro do tórax, pelos brônquios e pelos pulmões. Vejam só, a gente divide então via aérea superior e via aérea inferior da seguinte maneira, né? Topograficamente. O que está fora do tórax a gente chama de via aérea superior. O que está dentro do tórax, a gente, né, que pertence ao sistema respiratório, né, claro, é dele que a gente está falando, a gente vai chamar de vias aéreas inferiores. Na medicina, inclusive, ocorre aí uma divisão, inclusive, de campo de atuação, né? Onde normalmente os problemas relacionados às vias aéreas superiores, né, quem é de competência do otorrinolaringologista, enquanto que os problemas relacionados às vias aéreas inferiores normalmente, né, é de competência de um pneumologista e não do otorrino. Bom, quais são então as funções do sistema respiratório? A principal, né, ou a primeira função que a gente tem que citar são as trocas gasosas, né? A todo momento as nossas células elas estão utilizando o oxigênio, né? Elas estão recebendo o oxigênio, ele fica difundido do sangue, né? Grande parte dele ligado à hemoglobina, né, que é uma proteína que está lá nas hemácias, né? Nossas células vermelhas que transportam oxigênio. Da hemoglobina, o oxigênio se desprende e vai parar lá no líquido intersticial, e do líquido intersticial, essa aula, fiquem tranquilos que mais à frente, sistema linfático, a gente vai falar um pouco disso, do líquido intersticial, esse oxigênio vai para o interior das células, né? As células utilizam oxigênio lá na num processo que a gente chama de respiração celular, né, para produzir o ATP, né, isso é muito citologia, mas enfim, as células utilizam oxigênio e como subproduto elas devolvem, né, elas geram o CO2, né, o dióxido de carbono, que ele não serve para o nosso corpo, inclusive ele é tóxico, né, se tiver em excesso, ele deixa o nosso sangue ácido. Então, o CO2 ele ganha a corrente sanguínea, mas e agora? Eu tenho um sangue mais pobre em oxigênio, porque o oxigênio foi repassado para as células, né, e mais rico em CO2. Eu preciso fazer trocas, eu preciso renovar. Então é onde entra o sistema respiratório que permite, né, que os capilares sanguíneos, eu estou antecipando alguns conceitos que a gente vai ver mais à frente, mas que os capilares sanguíneos passem próximos aos alvéolos pulmonares, que a gente vai falar depois, e a partir do momento que um capilar passa com bastante CO2, grande parte desse CO2 se deixa a corrente sanguínea e ganha o alvéolo, e a gente joga esse CO2 para fora. Enquanto que o oxigênio, que vai estar no interior do alvéolo, no ar que a gente acabou de inalar, ele troca, né, como ele está numa maior pressão parcial dentro do alvéolo e menor no sangue, ele acaba ganhando a corrente sanguínea, se ligando na hemoglobina e vai circular pelo corpo todo. Então, função do sistema respiratório, trocas gasosas. É ele que permite que a gente pegue o CO2 que não nos serve mais, jogue para fora, né, lave esse CO2, jogue o CO2 para fora e capte o oxigênio que a gente precisa. Esse processo de trocas que ocorre lá nos alvéolos é chamado de hematose, tá? Hematose com H. Esse é o conceito, é um conceito bem importante. Bom, segunda função, produção do som. Eu só estou me comunicando aqui com vocês, tá? Graças ao sistema respiratório. Quando o ar passa na minha laringe, ele faz com que as pregas vocais
vibrem, e quando essas pregas vocais vibram, elas produzem o som. É claro que a articulação da fala é algo mais complexo, né? Algo que depende de vários movimentos, né? Como, por exemplo, o movimento do palato mole, da língua, né? Da mandíbula, a própria vibração que os músculos suprainferiores produzem, mas a produção do som ocorre lá nas pregas vocais com a passagem do ar. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Então, segunda função importante, né? Produção de som. Terceira função, e serve mais para proteger o nosso organismo, são os movimentos reflexos protetores. O que são esses movimentos reflexos protetores? Tosse e espirro. Por que eu vou tossir? Por que a gente tosse? Né? Que é um fenômeno bem complexo isso da tosse. Mas quando tem algo que está obstruindo, pode ser sólido, pode ser líquido, a minha via, né, respiratória, né, ou as minhas vias respiratórias, meu trato respiratório, eu acabo, né, liberando ar com muita força e esse ar ele expele, né, ele expectora aquilo que está nos atrapalhando. Quando é nas vias aéreas superiores, a gente também tem esses movimentos reflexos, mas esses movimentos reflexos daí são os espirros. Bom, por que a gente tosse ou espirra? Para deixar limpa, né? Para deixar desobstruída, para deixar livre de muitos patógenos, né? Que tem, né? Bom, se é patógeno porque causa mal no nosso organismo, né? Para a gente expelir e deixar nosso organismo mais livre. Bom, então, funções do sistema respiratório: trocas gasosas, produção do som e os movimentos reflexos protetores. Vale lembrar que a gente produz muco em toda a via respiratória, tá? Incluindo lá nos broncos, bronquíolos, alvéolos, e a todo momento a gente tem que direcionar esse muco, esse líquido, né, que a gente produz para que ele não ocupe, né, toda essa via, caso contrário a gente não consegue fazer as trocas gasosas. Depois, mais à frente, eu vou explicando um pouquinho melhor como que isso acontece. Por enquanto, são mais conceitos gerais. Cada estrutura que eu citei, a gente vai estudar. Nariz e cavidade nasal. Bom, o nosso nariz ele é constituído por uma estrutura externa, que a gente pode chamar de nariz externo, e pela cavidade nasal. Mas na prática, normalmente, quando se fala em nariz, a gente está falando do nariz externo, tá? A cavidade nasal normalmente ela vai ser reconhecida como cavidade nasal mesmo, né? Bom, o que nós vemos aqui? Ó, que o nariz externo, né, ou o nariz propriamente dito, fica um pouco confuso, mas o que é correto? Nariz externo e nariz interno. Como que é conhecido normalmente? O nariz externo como nariz e o nariz interno como cavidade nasal, por isso que eu denomino dessa forma. Bom, vamos falar primeiro do nariz externo, que a gente vai chamar simplesmente de nariz. Ele vai ser constituído, ó, a parte anterior dele por várias cartilagens, tá? Então aqui ele é todo cartilagino, tem um tecido adiposo aqui areolar, né? Um tecido meio frouxinho ajudando a formar a asa do nariz. E nós vemos aqui, ó, então parte anterior é cartilagínea. Por que ela é cartilagínea? Claro, faz todo sentido. Se o nosso nariz fosse todo ósseo, imagina, eu bati com o nariz numa parede, numa porta de vidro, às vezes a gente bate sem perceber, né? O que aconteceu? Fraturei o nariz. Como ele é ósseo, ele é maleável. Não que a cartilagem não possa fraturar, mas é mais difícil porque ela é mais maleável. Até dormindo a gente fraturaria, né, o nariz. Então, parte anterior mais cartilagínea, certo? A parte posterior, ela já é uma parte óssea. Tá, pessoal? Mas pelo que ela é constituída essa parte óssea? Eu tenho alguns ossos aqui, ó, principalmente o osso nasal aqui em cima, tá? Ó, o osso nasal. Isso, esse osso a gente já falou lá no sistema esquelético. E aqui nós temos a maxila, tá? Então, o osso nasal, que é par, né? Um de cada lado. E aqui eu tenho a maxila. A vista inferior, né? Do nosso nariz. E observem aqui, ó, internamente a nossa cavidade nasal. Vejam, ó, que a cavidade nasal, né? Ela vai ter toda uma parede óssea. E o que eu tenho aqui como parede óssea? Não coloquei os nomezinhos, porque isso vocês já viram lá no sistema esquelético, né? Para quem está seguindo direitinho, né? Os sistemas conforme eles foram organizados. Se não, você verifica lá depois, né? Se não fez a ordem conforme a organização. Bom, ó, no teto aqui, na região superior, nós encontramos o osso nasal, tá? Esse é o osso frontal. Aqui eu tenho o etimoide, tá? Então aqui eu tenho o etimoide. Aqui eu tenho o esfenoide, ó, certo? Como assoalho, eu encontro
o processo palatino da maxila, então aqui é a maxila, e o osso palatino. Nas paredes laterais aqui, ó, nós vemos maxila, né, em verde. Vejam, ó, aqui ainda osso palatino. Eu encontro aqui ó, o osso lacrimal e, né, estruturas importantes, as conchas nasais, que eu já vou falar na sequência. Olha só, a concha nasal superior e a concha nasal média pertencem ao etmoide, tá? Por isso que está em cinzinha, e a concha nasal inferior é um osso próprio, denominado osso concha nasal inferior, conforme vocês viram lá no sistema esquelético, certo? Agora notem, ó, aqui eu tenho a cavidade nasal, né? Seria o lado direito, certo? Isso aqui é um corte sagital, né? A gente está enxergando, né? É uma vista de medial para lateral, vamos dizer assim, da cavidade nasal. E notem, ó, aqui eu tenho uma outra imagem em que eu vejo a mesma cavidade nasal, mas agora as estruturas que eu enxergava antes não são mais visíveis. Por quê? Porque esse corte é um pouco mais... Foi desviado aqui para o lado esquerdo, é como se eu cortasse aqui, eu fizesse um corte sagital do lado esquerdo, e vocês estão observando, ó, antes de chegar na cavidade, né, do lado direito da cavidade nasal. Então, eu estou encontrando aquela parede que separa a minha cavidade nasal em lado direito e lado esquerdo. Se eu abrir essa parede aqui, ó, se eu cortar essa parede, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar essa estrutura aqui, ó. Bom, então que parede é essa? O septo do nariz ou septo nasal. O septo é sempre uma parede, né, que separa duas cavidades. Esse septo nasal ele vai ser constituído, ó, na região superior, tá, a parte alta dele, pela lâmina perpendicular do etimoide, isso vocês já conhecem lá do sistema esquelético. A região inferior é o vômer, e olha só que interessante, a região anterior do septo nasal, ela vai ser constituída pelo quê? Pela cartilagem septal, né? Ou cartilagem do septo nasal. E por que ela é cartilagínea? Porque se ela fosse óssea, imagina, a parte anterior do nariz é cartilagínea. E aí eu consigo movimentar para um lado e para o outro, mas daí eu fraturo o septo. Então, a parte anterior é cartilagínea, né? E não óssea, para permitir essa maleabilidade. Então, eu bato o nariz, a chance de fratura, né? A chance de lesão é bem menor. Só que olha só, essa mesma imagem que vocês estão vendo aqui, agora eu apresento ela aqui embaixo. Só que aqui embaixo ela está recoberta por uma lâmina de mucosa, tá? Eu não tenho aí mais o osso está por baixo. É como se eu pegasse essa imagem aqui, né? E eu recobrisse ela por um tecido, tá? Um tecido de revestimento que reveste nossas cavidades, que a gente vai chamar de mucosa, tá? Tá aí como que essa mucosa ela se organiza, né, histologicamente. Bom, daí a gente não compete aqui a nossa disciplina, né, o nosso curso aqui é de anatomia humana, né, mas existe o estudo, né, histológico, e a gente vai ver que é tecido epitelial, mucoso, pode ser simples, tá? Pode ser estratificado, pode ser pseudoestratificado, por exemplo, esse aqui é simples, e ainda, né, com células caliciformes, que são as células que produzem o muco, eu já falo um pouquinho mais dela. Mas não se preocupem com a organização do tecido, tá? Porque isso, como eu falei, é um estudo histológico. O que eu preciso que vocês entendam aqui do ponto de vista anatômico? Que esse tecido rosinha que o Nether pintou aqui, que a gente está vendo, é a mucosa. E a mucosa, ela produz um fluido que a gente chama de muco. Então, a nossa cavidade nasal, oral, tá? A nossa laringe, nossa faringe, nossa traqueia, nosso esôfago, enfim, é tudo recoberto por mucosa. É claro que, dependendo do órgão ou da região, essa mucosa ela muda um pouco a sua estrutura, mas tudo é mucosa, né? Até devido à sua função. E vale lembrar que essa mucosa aqui, ó, ela vai ser toda revestida, né, ou vai ser toda constituída, né, nela por vários cílios que são microscópicos e nós não vemos. Então ela é uma mucosa ciliada. Eu já vou explicar por que essa mucosa ela é ciliada. Bom, o que nós observamos aqui, ó? A entrada do nariz, ó, a abertura do nariz, tá? A abertura, a circunferência a gente chama de narina, e nós temos duas narinas, né? Uma abrindo, né? Se abrindo em cada cavidade
nasal, a abertura. Mas a entrada, normalmente o pessoal entra na faculdade através do quê? Do vestibular. Então, a entrada a gente chama de vestíbulo. A entrada da cavidade nasal nós chamamos de vestíbulo do nariz. E esse vestíbulo do nariz ele vai ser revestido por pele e não por mucosa. No vestíbulo do nariz nós vamos encontrar uns pelos, tá? Uma espécie de pelo que vai se manter sempre úmida, tá? E vai servir como um primeiro filtro. A gente vai chamar esses pelos de vibriças, tá? Lá no roteiro de estudo de vocês tá esse termo, vibriças. Essas vibriças, então, são os pelinhos que a gente enxerga. Quando a gente não estuda ainda anatomia, a gente acredita que as vibriças elas estão presentes em toda a cavidade nasal, né? Mas não, é só no vestíbulo do nariz, só na entrada. Gravem isso, vestibular é igual a entrada, tá? Pelo menos no corpo humano. Depois eu vou falar para vocês do vestíbulo. Estou falando agora do vestíbulo do nariz, depois vai ter o vestíbulo da boca, o vestíbulo da laringe, tá? O vestíbulo da vagina. Então vejam, são diferentes regiões de entrada, a gente chama tudo de vestíbulo. Bom, essas vibriças, tá? Esses pelos, né, que no nariz recebem esse nome, vibriça é só pro nariz, tá? E se for no olho, né, na borda da pálpebra, são cílios. E se for em cima, aqui na crista supraciliar, sobrancelha. E se for na orelha, trágeos. E se for lá na região genital, pelos pubianos. Então vejam, os pelos. E se for na cabeça, cabelo, né? E se for na face, barba. Bom, então dependendo da região do corpo, a gente muda o nome, tá? Mas aqui, vibriças são só para esses pelos. Bom, essas vibriças elas se mantêm úmidas devido ao muco produzido pela mucosa. Não confundam muco e mucosa. Muco é o fluido, é o líquido. Mucosa é o tecido aqui que a gente está vendo, ó, esse tecido de revestimento que produz o muco. Na verdade, quem produz o muco são as células caliciformes que estão nessa mucosa, mas daí isso já foge um pouco a nossa anatomia. Bom, então a gente observa aqui o vestíbulo do nariz. Ó, e a gente observa aqui aqui as conchas nasais, ó, que eu já tinha apresentado para vocês como estrutura óssea. Aqui essa estrutura óssea está revestida, né, por mucosa. Ó. A concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Muitos otorrinolaringologistas chamam de cornetos, tá? Então, cornetos e conchas é o mesmo são sinônimos, né? Mas o nome hoje mais moderno na nómina anatômica é concha nasal. Bom, entre as conchas nasais, ó, nós encontramos espaços por onde o ar vai passar, tá? Isso aqui a gente está vendo de medial para, como se eu cortasse a minha cabeça aqui, vocês estão vendo de medial para lateral, tá? Mas vendo por uma vista anterior, seriam canaizinhos nesse sentido, tá? De anterior para posterior. Bom, esses canais aqui por onde o ar vai estar passando, a gente vai chamar de meatos. Eu tenho meato nasal superior, eu tenho um meato nasal médio e eu tenho um meato nasal inferior. É por aqui que o ar passa. Ó. Na verdade, o ar vai passar entre, né, esses canais. Por que é importante saber disso? A mucosa, né, da cavidade nasal, e lembrando que as conchas são revestidas por mucosa, elas se mantêm sempre úmidas. Uma outra coisa, elas são muito irrigadas, chega muito sangue na cavidade nasal. É por isso que muitas vezes alguém pode apresentar sangramento, né? Bate o nariz, sangra um pouquinho. A gente chama isso de epistaxe. Tá? Epistaxe é sangramento no nariz. Algumas pessoas sangram com mais frequência, né? Outras um pouco menos, outras até às vezes até um dia um pouco mais quente, né? Uma batidinha que deu, já sangra muito. Porque a cavidade nasal ela é muito irrigada, chega muita artéria. Vocês vão se familiarizando com esses termos, tá? Irrigado, eu vou falar no sistema circulatório, tá? Para quem ainda não viu, porque segue a sequência lógica, né? Sistema circulatório, normalmente eu falo depois, sistema respiratório. Mas vejam aqui, ó, o ar ele passa nesses meatos, como essa estrutura está úmida, acaba umedecendo, então o ar não entra tão seco, tá? Como essa estrutura está úmida, acaba segurando um pouco de impurezas, até bactérias e tudo mais que está entrando com o ar, porque ó, uma parte, o que é mais grosso, tipo pólen, tipo poeira, já fica preso aqui nas vibriças. Uma outra parte vai ficando preso na mucosa conforme conforme o ar vai passando, tá? Então ele vai sendo umidificado, vai sendo aquecido e vai sendo filtrado,
Tá? Por que que ele vai sendo aquecido? Porque como chega muito sangue aqui, né, tem muitas artérias passando aqui na profundidade, essa cavidade fica quentinha. Assim como o centro do nosso corpo, como tem muito sangue, né, circulando no centro, o centro do nosso corpo é quentinho. Então, esse calor do sangue acaba aquecendo o ar. Então, vejam, o ar quando passa na cavidade nasal, aqui nesses meatos, ele acaba sendo condicionado. Ele vai ser filtrado, ele vai ser umedecido, né, umidificado, e vai ser aquecido, certo? Essa mucosa, ela pode inchar, né, devido a um processo inflamatório, um processo alérgico. E quando ela incha, quando ela hipertrofia nele, né, quando ela inchou, né, quando ela edemacia, na verdade, não é hipertrofia, hipertrofia é quando cresce, né, o tamanho das células, na verdade. Mas não, quando ela edemacia, quando ela incha, né, enche de líquido, ela fica inchada, essas aberturas elas são obstruídas e o que acontece é a gente fica constipado, a gente tem dificuldade para respirar, por exemplo, pelo nariz. Bom, o que nós vemos aqui? Ó? A transição aqui entre a cavidade nasal e a cavidade oral, aqui a língua, tá? É feita por uma parede que vai servir como assoalho da cavidade nasal e céu, né, e teto da boca. A gente chama essa estrutura, que a gente conhece popularmente como céu da boca, né, de pálato, certo? E aqui nós vemos, ó, que os 2/3, se a gente pegar esse pálato todo aqui, ó, e dividi-lo em 3 partes, né, então, ó, terço anterior, terço médio e terço posterior. Os 2/3 anteriores a gente chama de pálato duro. Por quê? Porque dentro tem o tecido ósseo. Ó. Qual é o tecido ósseo? O processo palatino da maxila e o osso palatino. Enquanto que o terço posterior, ó, ele vai ser constituído por musculatura, eu tenho músculo aqui dentro, alguns músculos constituindo esse pálato, e revestidos por mucosa. Eu vou chamar então esse terço posterior de pálato mole, certo? Então, pálato duro, os 2/3 anteriores, e pálato mole. Esse pálato mole, inclusive, vai nos servir como uma espécie de válvula aqui, ó, entre, né, as estruturas da faringe, que eu já vou falar para vocês na sequência. Ó. Então, pálato duro, pálato mole. No finalzinho do pálato mole, eu encontro a úvula palatina, uma estrutura pequenininha, mas depois eu vou explicar isso um pouco melhor lá no sistema digestório. Ó, a mesma cavidade nasal que eu falei para vocês aqui, ó, eu enxergo aqui. Vai dizer, professor, mas tem algo diferente aqui. Tem algo diferente sim. Eu estou enxergando, ó, como essa aqui, o septo nasal. Então, esse septo nasal, que era a parte posterior óssea, né, lâmina perpendicular do etimoide e vômer, e parte anterior cartilagínea, agora está revestido por mucosa, certo? Então, aqui eu vejo o septo nasal. Vale lembrar o seguinte, ó, a cavidade nasal ela é muito inervada também. Eu vou falar depois para vocês. São ramos do maxilar, tá? A segunda porção do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é subdividido em ramo em nervo oftálmico, maxilar, que é o terço médio, e mandibular. O nervo maxilar ele vai fazer a sensibilidade da cavidade nasal. Só que tem uma regiãozinha da cavidade nasal, que é essa região aqui, ó, a mucosa aqui da região da concha nasal superior, ó, e a mucosa da região aqui, ó, da parte alta do septo nasal, elas são inervadas pelo primeiro nervo craniano, que é o olfatório. E essa mucosa, então, ela é especializada, né? Os receptores que estão nessa mucosa são especializados em captar os estímulos olfatórios. Então, a nossa olfação, né, a captação dos estímulos relacionados à olfação, ela se dá aqui, ó, na região aqui da concha nasal superior e da parte alta aqui do septo nasal. A gente chama então a mucosinha dessa região aqui e dessa região aqui como mucosa olfatória. Bom, se existe aqui, ó, uma abertura anterior que a gente chamou de narina, uma circunferência, existe uma circunferência posterior também, que é como se fosse o final da cavidade nasal. Tá? Isso aqui é só um marco anatômico. Vejam só, aqui eu tenho cavidade nasal, aqui atrás já é outro órgão que eu vou apresentar para vocês na sequência, que a gente vai chamar de faringe. A transição entre a faringe e a cavidade nasal se dá na borda, na margem posterior do septo nasal. Isso quer dizer que nessa borda posterior eu tenho um marco, né? A circunferência que está bem na borda posterior, tá? A gente diz que é um marco, é um marcador anatômico. Então,
essa circunferência que está exatamente na borda posterior, a gente chama de coano. Alguns livros trazem como coana, tá? Tanto faz. Então, o que que são os coanos ou as coanas? São as aberturas posteriores. Anteriormente não temos as narinas, que são o início. Posteriormente, bem nessa região, nós temos uma circunferência aqui, tanto de um lado quanto do outro, porque eu tenho com a parede, né, o septo dividiu em duas cavidades, eu chamo essa abertura de coano. Do coano para frente, cavidade nasal, do coano para trás, nasofaríngeo. Espero que tenham gostado do material. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.